Afinal de contas, o que este tipo de comentário tem como real objetivo? O título de tricampeão brasileiro e a inauguração da Arena MRV causou uma verdadeira histeria generalizada. E eu te conto o motivo. Para quem não me conhece, me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e estou no Bica Galo de segunda a sexta para te fazer companhia à 1 da tarde. Antes peço da gente seguir que você, mais uma vez, nos agracie com o seu like, com a sua inscrição. Na última semana, batemos mais de 10 mil visualizações por cada conteúdo do Henrique Musi e por isso eu peço a sua ajuda para que possamos, mais uma vez, continuar produzindo conteúdos de apuração, de credibilidade e de respeito a você, torcedor, que está aí do outro lado. Então, deixe o seu like e se inscreva no canal. Vamos falar então sobre tudo que aconteceu nos bastidores neste último final de semana. André Rizek, Mauro César, enfim, comentários cada vez mais tendenciosos. E a gente vai explicar a causa, o motivo e o que realmente está acontecendo nos bastidores, da mídia brasileira. Primeiro quero falar sobre o título de 1937. O Atlético entra em campo com um pack de tricampeão brasileiro. Aliás, muitas pessoas perguntando se este pack estará nas lojas oficiais do Atlético e eu creio que sim, em breve, tá? E antes de abrir o vídeo aqui por um todo, eu quero deixar bem claro que esse tipo de conteúdo não é o que eu gosto mais de fazer, mas devido a tantas coisas absurdas que eu vi na internet nos últimos dias e de pessoas que, assim, eu particularmente não imaginava que iria acontecer, tá? Me deixou embasbacado a ponto de ter que fazer um vídeo explicando passo a passo o porquê que a situação chegou neste caminho, tá? O Atlético teve um título de 1937 reconhecido. Para quem não sabe, foram quase 60 páginas em um dossiê encaminhado à CBF no ano passado. E nestes documentos continham infográficos, matérias e conteúdos jornalísticos datados, uma série de documentos comprobatórios que levaram a CBF a reconhecer o Atlético como tricampeão brasileiro, tá? Um dos trechos deste documento, deste dossiê encaminhado à CBF, eu vou abrir aspas aqui, porque é importante a gente explicar ao torcedor como que tudo aconteceu e que não foi do dia para a noite este reconhecimento, ao qual o torcedor deve muito, sim, ter respeito. Abre aspas, conclui-se que o clube vencedor do Campeonato Nacional de 1937, intitulado como Campeão dos Campeões e amplamente reconhecido como tal pela mídia e sociedade brasileira à época, o Atlético solicita o reconhecimento do título de campeão brasileiro. Fecha aspas, então, a um breve trecho que eu tirei e coloquei aqui para vocês terem entendimento resumidamente do que foi, tá? Em relação aos trechos comprobatórios, o Atlético utilizou documentos, como eu disse, infográficos e, claro, diversas matérias de veículos de comunicação que eram não só em 1937, mas também anos depois, décadas depois, referência no esporte nacional. E aí eu cito muito, e para quem é da década aí de 60, de 1950, vai se lembrar que os jornais impressos eram aqueles conteúdos aos quais todo mundo queria realmente se entreter. A notícia era buscada no jornal impresso. Você poderia até ter o rádio ou a televisão, mas se saísse no jornal, era uma comprovação de fato, porque existia um cuidado muito grande dos jornalistas à época, para a gente que estudou isso a fundo, eu que fiz o curso de jornalismo, a gente leu muito a respeito desse tipo de circunstância. Os jornais, o jornal impresso, ele era praticamente como um currículo supremo para qualquer jornalista que tivesse uma carreira na época. Ou seja, chegar ao jornal impresso era extremamente difícil e era necessário um cuidado gigantesco com aquilo que você escrevia. E aqui eu tiro um trecho do jornal O Globo, do ano de 1971, quando o Atlético conquista, teoricamente, o primeiro campeonato brasileiro. E à época, os jornalistas do jornal O Globo disseram o seguinte, tá? O Atlético não está conquistando o primeiro, mas sim o segundo título nacional, fecha aspas, a este trecho que inclusive está também no dossiê do Atlético encaminhado à Confederação Brasileira de Futebol. Agora, a gente sabe que o reconhecimento do título de 1937 gerou praticamente um deboche nacional ou em mídia nacional. E isso sim, claro, tem uma série de fatores que envolvem este deboche nacional e eu vou explicar aqui o passo a passo por que isso acontece e já não é de hoje. O Atlético, a bem da verdade, é um clube que vem sorrateiramente sendo castigado por jornalistas que trabalham no Rio de Janeiro, em São Paulo, e aqui eu coloco esses dois estados porque são sim
a base e o fomento, tá, do jornalismo brasileiro hoje já há décadas. E claro, tem um motivo para isso. Apesar de todo o estudo que foi realizado para que o Atlético pudesse encaminhar, né, estes documentos à CBF, de um esforço de uma equipe gigantesca, assim como do Sérgio Coelho, presidente do Atlético, que foi fundamental para o reconhecimento do título de 1937, inclusive assinando toda essa documentação, a mídia nacional não digeriu bem e tem um motivo para isso. Eu vou abrir aspas aqui, tá, ao Mauro César Pereira. Mais uma vez, é uma coisa assim impressionante o que eu vejo desse sujeito, ao qual a gente, inclusive eu na minha adolescência ali, acompanhava alguns programas de televisão que ele estava e adotava à época uma postura de jornalista. Me parece que agora o Mauro César adota uma postura de torcedor ao qual ele não configura como ser, ou seja, ele diz que continua como jornalista, mas a postura em frente às câmeras e ao microfone, que é muito forte, me parece ser, sim, de um torcedor. Abre aspas, então, a trechos do Mauro César em relação ao reconhecimento do título de 1937. Jornalistas que parabenizaram o Atlético. Isso é de uma cara de pau. Isso não é papel de jornalista. Aquele criticando, então, os jornalistas que parabenizaram o Atlético pelo reconhecimento do título de 1937. E aí a raiva do Mauro César, ela continua. É muito constrangedor. Este título é uma fantasia. Uma coisa bizarra. Fecha aspas, então, ao Mauro César. Agora, o que o Mauro César não fala no comentário dele ou nos comentários? Ele não leu primeiro absolutamente nada. Ele não teve acesso aos autos, ele não procurou, né, aqui o Atlético ou a CBF para procurar um posicionamento e tentar entender o porquê deste reconhecimento, simplesmente pega, faz uma crítica em rede nacional e tá tudo certo. E o pior, tem muita gente ainda batendo palma para esse tipo de atitude. E por mais, eu digo aqui pra gente fechar esse comentário, que eu não quero me estender mais, o Mauro César não tem nenhum tipo de embasamento nos comentários dele. Nenhuma prova para contestar o que foi feito pela CBF ou pelo Atlético. O Mauro César, a bem da verdade, que se torna um torcedor, deixa de ser um jornalista e traveste-se, de jornalista como torcedor, utiliza apenas o famoso achismo autoritário. Ele busca, através da sua consciência flamenguista, falar mal do Atlético porque sabe que o Atlético, primeiro, dá audiência para ele e, segundo, que ele vai ficar bem visto com a torcida a qual ele é, né, um torcedor, um aficionado. Então, o Mauro César, repito, não busca os autos do processo, não procura a CBF, não procura o Atlético. Papel de um jornalista fazer isso antes de divulgar uma matéria ou uma opinião, afinal de contas ele tem voz para mais de milhões de pessoas. E por fim, né, o mais importante de tudo, ele não tem embasamento de absolutamente nada para falar sobre o reconhecimento do título de 37. Qual foi o argumento utilizado pelo Mauro César que possa contestar as quase 60 páginas enviadas pelo Atlético para a Confederação Brasileira de Futebol? E não basta só o Mauro César não, tá? Outros jornalistas também, né, falaram mal a respeito deste assunto. E por fim, o André Rizek, no último fim de semana, ajudou a puxar o coro da indecência, né? E o coro da indecência, ele tem sim um fundo de histeria generalizada. Afinal de contas, por que Mauro César, por que André Rizek puxaram esse coro da histeria generalizada? Eu vou te contar isso agora, porque é papel também do jornalista, como sou, e do jornalismo, contestar aquilo que os colegas fazem. Apesar de eu detestar de fazer esse tipo de conteúdo, eu não gosto, porque parece que a gente está fazendo uma crítica casada a uma pessoa e realmente está. Devido aos fatos, devido àquilo que a gente acompanha e à necessidade de quem é do estado de Minas Gerais ir contra esse tipo de atitude que apenas visa marginalizar a história do Atlético. Visa só isso, marginalizar a história do Atlético. Eu vou pedir para você esperar até o fim deste vídeo, porque tem muita coisa que está engasgada, que está aqui, né, entalada na minha garganta, mas antes eu peço, antes da gente seguir, que a gente consiga bater 1.500 likes neste vídeo. Deixe o seu like. Se você não é inscrito no Bica Galo, por favor, se inscreva no canal Bica Galo. É só através, tá, da sua inscrição que a gente vai realmente conseguir alçar voos mais altos. E claro, deixe aquele like, bater os 1.500 pra gente fechar então. A Betano também está dando 100% de bônus aqui no canal Bica Galo. Se você investir R$20 vai ganhar mais 20, se investir 500 vai ganhar mais 500. Para isso, acesse agora esse QR Code e utilize o código BICAGALO, o código promocional BICAGALO, tá? Aí vem a questão envolvendo a histeria generalizada e os motivos pelos quais a mídia nacional
tá, está cada vez mais ansiosa em tentar colocar e rebaixar o Atlético em diversas circunstâncias, tá? O primeiro motivo pelo qual isso acontece, e aqui eu quero deixar muito claro que a Arena MRV, o centro de treinamentos do Atlético, a estrutura do Galo, a diretoria, o futebol, o gramado, tudo é passível de crítica. Tudo é passível de crítica. Eu, inclusive, já critiquei aqui a diretoria executiva, já critiquei diretor de futebol, treinador, gramado, já critiquei tudo aqui, tudo. Mas as críticas, como eu disse, elas têm que ser construtivas. Você não pode tecer uma crítica a um grupo ou mesmo a um clube simplesmente pelo achismo autoritário, como eu disse, que é o caso do Mauro César. E sim, dizendo aqui de maneira clara e absoluta, quando você vai criticar algo, você tem que realmente estudar sobre aquilo para que, eventualmente, se surjam contrapontos, você consiga debater. E eu tenho certeza que tanto no caso do Mauro César, assim como do próprio André Rizek, que eu vou citar aqui agora, eles não conseguirão contestar absolutamente nada. Absolutamente nada. Eu vou abrir aspas, então, ao André Rizek, que disse o seguinte, pasme, isso não é uma postagem mentirosa, esse print que você está vendo aí agora veio do Twitter do próprio André Rizek, que disse o seguinte, com este espetáculo de gramado, torcedores do Glorioso reivindicaram uma porcentagem da qualidade do jogo. Enquanto isso, o líder vai jogar naquele pasto hoje. Gente, isso aqui é de uma gravidade tamanha que eu, particularmente, como jornalista, eu tenho vergonha de ter um colega de profissão se prestando a este desserviço à nossa profissão. Desserviço. Eu, nesse momento, não tenho orgulho nenhum de me intitular como jornalista, mas sim uma vergonha alheia de ler um comentário como esse de uma pessoa que está no principal veículo de comunicação de todo o país. E que carece sim de críticas. O Mauro César, o André Rizek, vocês podem, obviamente, falar mal do Atlético ou contestar, mas zombar, chamar o gramado de pasto, olha, eu fiquei realmente um pouco perplexo. Aliás, o André Rizek e a esposa, que foram presenteados, pasmem, tá, pela tia do atacante Paulinho há poucos dias, com 2 camisas para os filhos do apresentador. Ironia, né? Talvez uma ironia que talvez serviu para que os filhos do André Rizek, vestidos com a camisa do Atlético e do tio Paulinho, né, vencesse. Aliás, mais um gol do Paulinho no pasto, André Rizek. Gol este, acho que a gente já pode até chamar o Paulinho de boi bandido. Será que pode? Jogando no pasto, fazendo gol contra o líder do campeonato, saindo com a vitória da Arena MRV. Linda por fora e também por dentro. Claro, o gramado carece de críticas, sim, mas quem estava no gramado, inclusive, viu uma publicação do próprio colega de profissão, Breno Galante, que foi até a Arena MRV e comprovou que esteticamente não estava bonito para as vistas, mas para que o jogo acontecesse estava perfeito. Então, André Rizek, Mauro César, vocês têm que ter um pouco mais de pudor, de respeito à instituição Atlético. Eu tenho vergonha, tá, de dizer que vocês são colegas de profissão. Agora, qual que é o motivo para tudo isso? A gente sabe. E eu vou ser breve aqui no meu comentário, que já está se estendendo demais. O Atlético é, historicamente, o clube mais prejudicado e odiado do Brasil. Esse é o primeiro ponto. De longe, tá? Deixamos de ser saco de pancada para paulista e carioca e assumimos o posto de clube a ser batido. Isso gera um problema gigantesco, é claro que sim. Não gostariam de ver a arena multiuso mais moderna do país em terra do pão de queijo, não é verdade? Para eles é inaceitável o Galo ocupando as manchetes, lutando por títulos e principalmente por uma hegemonia fora do eixo. Critiquem e critiquem bastante enquanto ainda há espaço. O tempo de humilhação, senhoras e senhores, para roubos, críticas difamatórias e vingança está perto do fim. 10 milhões de almas apaixonadas estão aqui para dizer a vocês o seguinte: teremos investimento, casa nova e o que vocês dizem, em questão de tempo, será migalha ao vento. Essa é a verdade nua e crua. Aproveitem enquanto a gente para dar espaço para pessoas como vocês. O tic-tac do relógio está girando
e este tempo vai acabar. E o meu recado pra gente fechar aqui agora vai ao torcedor atleticano, tá? Não compartilhem, não deem ibope para essas pessoas. Façamos de Minas Gerais um estado, né, rígido em suas crenças. Atleticano ou não, você deve respeitar o que está acontecendo aqui. E ao torcedor do Galo, aproveite muito este momento, ele é histórico. Você tem a sua casa, você faz parte de um seletíssimo grupo de almas apaixonadas. Vibrem, cantem, estejam junto com o time. O Atlético é gigante e ficará ainda mais. Um beijo carinhoso, assim, do fundo do meu coração a todos vocês. Espero que tenham gostado deste conteúdo, tá? Aqui é uma crítica, realmente me magoou demais ler esse tipo de comentário sobre o Atlético, enfim. E a gente vai, né, seguindo aqui, tentando, pelo menos de alguma maneira, ter voz para combater esse tipo de notícia, esse tipo de difamação ao clube. Não aceitaremos, em hipótese alguma, isso mais. Para eu poder fechar com um patrocinador mais que especial, se você está com queda de cabelo, acione agora este contato que eu estou colocando aí abaixo, tá? Eu tenho certeza que vão resolver o seu problema. Eu estou cheio de cabelo novo e tenho um motivo para isso. Já estou fazendo tratamento com eles. Então tem aí queda de cabelo, calvície, você que tem ainda a chance de recuperar o seu cabelo, não perca mais tempo, pode acionar. E claro, né, se você quer deixar o seu abraço aí na sexta-feira, eu sempre mando os abraços. Comente abaixo o seu nome e o local de onde você está falando. Tamo junto e misturado, um beijão no seu coração. Eu vou nessa, me ajudem a bater 1.500 likes, gente, por favor. Beijão, vou nessa, fui!